Ô Edson, eu ia fazer uma pergunta. Você é meio que o Superman do dia. Eu não acredito em absolutamente nada disso. O que você tem assim para falar assim, olha, André, para mudar o meu entendimento, falar assim, olha, nós temos esses relatos, porque sempre tem, né? Aqui a gente tem fake, a gente tem montagem, a gente fica também sem saber em que acreditar. E o que você teria para falar? Olha, o que tem de fato aqui, que tem, é isso aqui, documento. O que você tem para me fazer pensar um pouquinho? Então, a maioria das coisas que a gente tem na ufologia ao longo de mais de 70 anos, aí, desde 47 que a gente tem o estudo da ufologia, são coisas que geralmente não apresentam assim uma autenticidade do fenômeno. A maioria das coisas não. Tanto é que se você entrar na internet hoje, você vai ver, tem muito fake, muita montagem, o pessoal querendo ganhar view lá. Então tem muita porcaria que não tem nada a ver com o fenômeno. Então eu diria aí, pelo menos o pessoal militar concorda comigo, que apenas aí uns 5% de tudo que veicula a respeito da ufologia se trataria de alguma coisa inexplicável. E aí, respondendo a sua pergunta, o que nós temos hoje? Nós temos, por exemplo, fragmentos de objetos voadores não identificados que estão sendo denominados pelos cientistas, principalmente norte-americanos, como metamateriais. E de todo mundo também, né? O pessoal agora pegou essa nomenclatura. São metamateriais ou ultramateriais. Tem um microbiologista da Universidade de Stanford chamado Gary Nolan. Ele analisou 12 fragmentos de objetos que caíram, ficou algum artefato, alguma coisa. E aí, um dos artefatos que ele analisou é de procedência do Brasil. Foi um caso que aconteceu em Ubatuba, na Praia das Toninhas, em 57. Um objeto ele explodiu e vários fragmentos chegaram até a praia, foram coletados. E depois a Marinha Brasileira, juntamente com a marinha de algum outro país que os pescadores lá da região não souberam identificar, assim, pela simplicidade deles, não souberam falar se era americano ou alguma outra maneira, provavelmente era americano. E eles recolheram um pedaço maior desse objeto. E esse fragmento de Ubatuba, ele chegou às mãos do Gary Nolan pelo um físico muito conhecido, que é o Jacques Vallée, que pesquisa esse fenômeno também OVNI, é consultor da NASA e consultor do Bigelow Aerospace, né, que cuida dessa parte espacial, e ele sempre esteve envolvido nessa temática OVNI, inclusive foi um dos que formulou a teoria de que esses seres teriam uma origem de outras dimensões. Ele acredita bastante nisso, em vez de acreditar na hipótese extraterrestre, que seria a mais bem aceita. E aí o que aconteceu? Quando ele passou esse material de Ubatuba por uma máquina bem moderna, lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, era uma máquina que classificava e analisava o material, o metal daquele objeto voador não identificado do ponto de vista isotópico. Então, o que é isso? Ele ia lá e verificava se o isótopo constante naquele fragmento que era magnésio poderia ser algo terrestre, de alguma parte do mundo onde tem jazidas de magnésio, e aí ele faz essa análise e chega à seguinte conclusão, de que aquela amostra, os isótopos constantes ali são 30% diferente de qualquer outra amostra terrestre. Então, na Terra, a gente não tem nada parecido com aquilo. Nossa. Quando ele foi questionado, que tem várias entrevistas dele, inclusive em podcast e tal, atualmente, quando ele foi questionado se era possível fazer uma alteração no isótopo do magnésio, daquela peça, ele falou que sim, hoje nós temos essa tecnologia. Para 57 era meio complicado. Só que hoje, nos dias atuais, é algo extremamente caro, e ele não consegue entender o porquê que alguém mexeria no isótopo do magnésio, sendo que nunca ninguém mexeu em isótopo nenhum. Se isso tem alguma
funcionalidade, praticidade, ele não sabe. Tanto é que agora ele, como cientista, está aplicando alguns testes, algumas análises mais complementares para ver se isso poderia aprimorar alguma propriedade daquele magnésio. E aí, quando eu falo disso, para a gente não ficar só nas palavras, eu vou pegar aqui para vocês os fragmentos. Eu tenho uma fotografia e tem algumas análises. Foi feita análise, por exemplo, na Caltech, na NASA, em universidades da França, no Brasil, no Ministério da Agricultura também. E eu tenho hoje posse de 4 fragmentos. Esse aqui são os fragmentos. Isso aqui é uma ampliação numa matriz que foi feita na USP, tá? Uma análise que nós pedimos para fazer lá. E esse aqui é a análise. Ele chegou à conclusão de que esse metal do OVNI era 99,3% de magnésio puro, coisa que hoje a gente consegue até magnésio 100% puro. E aí uma das perguntas que o pessoal fazia também, isso não poderia ser um meteorito? Então, né? Isso Porque que eu tava pensando. cai muito meteorito, né, na Terra. Nós consultamos também 2 especialistas da meteorítica. Um deles, por exemplo, Paulo Anselmo Mattioli, ele fez um laudo após analisar esse material todo, né, esses fragmentos, e ele falou o seguinte: olha, Edson, não tem característica de meteorito, e meteorito que já caiu na Terra, que tenha magnésio na sua composição, no máximo vai ter 26%, combinado com níquel, ferro, estanfiodita, farringitonita, que são elementos que constam de meteoritos. E isso não tem. Então, como não tem, ele falou, ó, definitivamente não é um meteorito. Então, o que seria esses fragmentos aí? Até hoje, por conta dessa anormalidade, vamos dizer assim, anormalidade no isótopo, possivelmente é algo de fora, ou de um objeto voador não identificado, ou alguma coisa totalmente diferente que até hoje não foi constatada na Terra, né? E só complementando, o Gary Nolan é este daqui, ele com os fragmentos, né? Uhum. E um dos fragmentos também foram parar no Museu OVNI, lá na Argentina. A gente esteve lá visitando também, e existem 2 amostras lá, um pouquinho maiores, né? Na época, saiu nos jornais também, na década de 60, de 50, né? Que a ciência confirma pedaços de metais são de procedência extraterrestre. Então, tem bastante informação, e, inclusive, nesse jornal de Maranduba, de Ubatuba, consta um pescador, que é o senhor Virgílio Lopes, que viu toda a operação da Marinha Brasileira recolhendo esse pedaço maior. Então, todos os olhos dos cientistas, militares, ufólogos, de todo mundo, hoje estão voltados para os metamateriais. Além dessa coisa que é mais concreta, a gente tem, por exemplo, vez ou outra, um pouso de OVNI que altera o terreno. A gente tem os implantes, são pessoas que são abduzidas e é colocado microsistemas dentro da pessoa. E agora acho que a pergunta que fica é assim, pô, mas magnésio não teria que ser algo fora da tabela periódica, né, que a gente conhece os elementos? Perfeito. Não. Por quê? Porque todo o universo ele é composto dos mesmos elementos químicos. Um ou outro, talvez, ainda vai ser descoberto, né? Tanto é que tem aquele físico bem conhecido na mídia aí, que era o Bob Lazar, que diz que trabalhou na Área 51, que seria uma área secreta de OVNI, e ele teria trabalhado com OVNI, inclusive com um elemento, que é o elemento 115, que naquela época, quando ele veiculou isso, ainda não existia o elemento 115 na tabela periódica. Hoje já existe, foi catalogado pelos russos, né? E a gente sabe que os russos têm vários objetos que já caíram lá no país.